Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas em mais um programa Cultura e Saber. A gente sempre gosta de ter você aqui com a gente, seja pela TV aberta ou multiplataformas. Hoje nós estamos aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para conversar com ela, que se formou em Ciências Sociais. Já fiquei sabendo que é pesquisadora, desenvolve trabalho na comunidade, escritora. Tem um monte de coisa aqui legal para a gente falar. É mãe de duas meninas, né? Tem uma história bem bacana para dividir com você, que é o nosso telespectador. Hoje a gente tem a grata satisfação de conversar com Luciana Brauna, ela que inclusive já me deu aqui, olha, os dois filhos dela, mais dois, não basta as meninas. Tem aqui, olha, Partos Pandêmicos, que nós vamos falar sobre esse livro, e Se Me Deixassem Falar, né, que também é uma obra da Luciana. Luciana, quero te agradecer, seja muito bem-vinda, obrigado por você estar aqui com a gente para dividir sua experiência como escritora, né, uma escritora jovem, mas com bastante experiência e estudo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho dessa trajetória breve, mas carregada de algumas experiências aí para serem compartilhadas. A gente sempre tem alguém, algo ali para compartilhar com alguém, né? Seja, você falou, uma experiência breve, mas pode ser rica, né? A depender, tudo é válido nessa vida. Agora, como que foi a Luciana na infância? Teve aquela rede de apoio quando a gente fala da leitura? Essa questão dos livros em casa era algo que existia? Mamãe, papai, né, incentivava a leitura? Como é que era a relação? Eu sou filha de uma mulher que me criou sozinha, Regina Brauna. E a Regina, ela já vem num contexto de melhoria das condições da família. Então, quando eu nasci, a minha mãe era concursada, ela trabalhava como secretária numa instituição de ensino superior pública aqui na cidade de São José dos Campos, e ela trabalhava justamente no departamento da biblioteca. Então, eu literalmente cresci no meio dos livros, né? Então, era a minha diversão correr pelos corredores da biblioteca, perdão, e eu me aventurar, né. Evidentemente eram outros livros, mas, você visualizar o livro, né, você visualizar aquele universo de sabedoria e conhecimento que você pode acessar através deles. Fora isso, sempre houve o estímulo dentro de casa em relação à leitura, embora minha mãe trabalhasse, no horário comercial, todos os dias. Ela fazia questão de, ainda cansada, chegar em casa e praticar a leitura comigo antes de dormir desde muito cedo. É uma das cenas muito vívidas da minha infância, assim, de um dos poucos momentos que a gente tinha ali para fazer aquela interação entre mãe e filha. E sem contar que uma outra referência de leitor da minha infância muito importante é o meu avô. Ele gostava muito de ler, ele lia, romances policiais, gostava de Sidney Sheldon, então, eu tive essa referência de leitura muito cedo. Mas, a leitura, além de ser importante para mim nessa dimensão de acessar outros mundos, ela também foi fundamental para que eu pudesse acessar o meu mundo interno, né. Eu, enquanto uma criança que evidentemente não se lia, não se entendia enquanto uma criança negra, né, por ser uma pessoa de pele parda. Entretanto, eu sempre, não me enxergava nos espaços, né. A maior parte das pessoas que eu convivia eram pessoas que tinham outras características fenotípicas, cabelos lisos, olhos claros. Então era o referencial do belo, era o referencial do desejável, e isso vai gerando na construção desse sujeito alguns vazios, né, em que ele não vai conseguir se enxergar como uma pessoa potente. Então eu tinha um problema, de me esconder, não através da timidez, mas eu gostava de falar, gostava de interagir, como uma forma de esconder, essa dimensão de não conseguir acessar a minha própria existência, porque essa ancestralidade e a valorização do meu cabelo crespo, do tom da minha pele, sempre foi algo negado a mim, né, e assim como eu,
as pessoas, muitas pessoas brasileiras que são pessoas negras de pele parda, né? Então, é, a escrita ela vai chegar na minha vida desde o momento em que eu alfabetizo e eu consigo externalizar alguns desses vazios através dos meus primeiros versos. Entretanto, a estratégia do silenciamento ela é muito enraizada no sujeito desde muito cedo. Aquela ideia de que aquilo que você fala e as suas experiências elas não são válidas, não vão ser validadas. Então, qual é a estratégia de sobrevivência de uma mulher, de uma menina, em formação, de pele parda, num ambiente embranquecido? É tentar se embranquecer. Então, assim que possível, você alisa o cabelo, você aprende a dominar a linguagem, você aprende, a se comportar como é esperado dentro daquele espaço, você se torna muito boa nos estudos, já que você não é desejável. Então, eu sempre fui muito estudiosa, gostava de estudar, de ler, tirava boas notas, então eu atendia as expectativas dessa maneira. Então a literatura ela sempre era o espaço do refúgio, onde eu podia expressar aquilo que eu estava buscando em termos de verdadeiro, né? Evidentemente esse caminho ele vai ser carregado de algumas tristezas e violências, algumas expectativas que não foram correspondidas, né? A minha primeira gestação foi quando eu tinha 16 anos de idade, quando estávamos projetando que eu estudasse, que eu entrasse numa universidade, que haveria um espaço para mim naquele processo de ascensão que estava sendo construído geracionalmente na minha família. Então, eu tive que me adaptar dentro desse processo, né? Eu engravidei muito cedo, mas eu continuei estudando, e aí eu fui para a universidade com uma filha pequena, frustrando as expectativas sociais novamente de assumir esse papel de mãe, deixando minha filha em São José e indo estudar em outro estado, né, no estado do Paraná, onde eu me formei enquanto cientista social, e eu retorno anos mais tarde com esse processo mais consolidado de letramento racial, né? Foi morando em outro estado que eu pude identificar a minha relação com a minha identidade enquanto pessoa negra, que eu pude reivindicar a minha negritude, né, enquanto uma dimensão subjetiva de positividade a respeito daquilo que sou e poder enfrentar as minhas próprias ausências, né? Então, esse processo sempre acompanhado com a escrita, mas uma escrita que ficava guardada nos meus diários. Nunca aquela escrita que poderia ser socializada, pelo contrário, parte desses escritos eram inclusive sistematicamente destruídos por manter a escravização mental de que as minhas palavras não seriam validadas, de que aquela experiência não era importante e que aquilo não faria sentido a não ser para mim naquele momento. E assim eu fui aprisionando essa escrita por 3 décadas, né? Durante 30 anos. Foi quando, já aqui em São José dos Campos, num processo de construção coletiva, com outras mulheres, é que surge o primeiro livro, Se Me Deixassem Falar, né? O Se Me Deixassem Falar. E tem tudo a ver com isso que você está me contando É, agora. exato. Ele é um processo coletivo, porque é importante que nós reconheçamos essa dimensão coletiva, para que a gente consiga, inclusive, acessar, né, as nossas palavras, porque é o momento em que a gente vai colidindo as nossas vivências e a gente vai conseguindo identificar que nenhuma experiência ela é completamente individual, né? As dores que eram minhas poderiam dialogar com as dores de uma outra escritora que também é de São José dos Campos, mas que, ao contrário de mim, que acessou ao centro da cidade, é, essa escritora que viveu na periferia, que cresceu na periferia da cidade, que acessou outras formas de violência, mas ainda assim as ausências e as violências que atravessaram a ela também me atravessaram. E aí, a partir disso, a gente fez essa elaboração coletiva, graças a uma política pública de cultura importante, que é o Fundo Municipal de Cultura, e nós tivemos a possibilidade de publicar esse primeiro livro, que é um livro antológico, né? Uma antologia poética de 4 mulheres negras daqui de São José dos Campos, e esse foi a minha primeira experiência de estreia no mundo da literatura enquanto uma escritora, né? E aí olhar para você e falar assim: eu sou escritora. Primeiro, eu tive que publicar
não sozinha, porque eu não sei se conseguiria, eh, eu tive que ser lida e ouvir das pessoas que eu era uma escritora para eu conseguir, me identificar como tal. E aí, a partir disso, surge o Partos Pandêmicos, né, 2 anos depois, e esse ano, em novembro, eu publico Cidade Incolor. Já deu spoiler aqui pra gente, né? Já Daqui a dei pouco o eu quero saber spoiler. mais. Mandar um abraço então para a Ingrid, a Luciene e a Bárbara, que fizeram parte dessa obra. Vou até passar aqui esse livro aqui para Lu, para você ler qualquer página, né? Ah, Que para eu você escolher um escolhe qualquer página, que eu poema. quero saber o que é que você tirou então depois dessa história que você contou. Eu ia te perguntar, né, se nesse momento que você ia Ah, guardando, guardando, e você me contou que você realmente guardou por muito tempo, que você escrevia, o que você pensava, até chegar nesse projeto aí que eu tenho certeza que foi divisor foi. de águas, né? Não só para a sua vida pessoal, mas profissional. Profissional, sem dúvida. Eu vou ler o primeiro poema do livro, porque esse livro ele vai ser dividido em 5 capítulos, 5 partes, que remetem aos contextos comuns, né? Sendo esse primeiro, eh, o, o capítulo negra, né? Que é esse momento do tornar-se negra, né? Como a Neuza Souza é uma importante intelectual brasileira que publicou Tornar-se Negra, que é uma importante obra para nós também, porque ela vai compreender essa dimensão da construção subjetiva do racismo, né? E como que a gente faz para desconstruí-la, né? E, e aí esse processo de dar nome, né? Então, como que é mesmo o nome? Como é mesmo o nome que se dá a alguém pela textura dos cabelos, pelo tom da pele? Sim, aquela pele que se diz da cor do pecado, aquele tom de voz agressivo demais. Como é mesmo o nome? Aquele que já remete à agrura, que já lembra a tortura de um passado regado a ouro, prata, café e regalos, produzido pelo trabalho escravo. Este trabalho que virou definição da nossa real condição. Como é mesmo o nome daquela caixinha que classifica e que até hoje ratifica qual é o nosso lugar? Que não se planta canteiros, muito menos sonhos brasileiros. Qual é mesmo o lugar e o nome? Aquele em que mais gente morre de tristeza, de estado e de fome. Aquele lugar que não é e nada pode ser além de sal e cova rasa. Morte anunciada, eterno padecer. Qual é mesmo o nome desse lugar que o um inventou para falar de si e para se colocar no centro e deixar o outro em silêncio, invisível e sem reconhecimento? Assim eu me lembro, aquele nome, aquele lugar é negro. Muito bem. Que legal, né? E a partir desse momento que você conseguiu juntar tudo aí nesse livro, que você já conseguiu se reconectar, né? Qual foi a reação da família? Que feedback foi esse que você teve das pessoas? Eu acho que assim, o processo ele acaba sendo construído de forma coletiva, né? Até porque a gente está falando de um contexto em que essas questões elas pararam de sair da esfera dos meandres da política e dos tensionamentos, isso vem se tornando um debate público, né? Enquanto o marcador de identidade, os marcadores das diferenças todas, sejam elas diferenças étnico-raciais, de gênero, e esses debates eles saem, né, dos grupos políticos que se organizam em torno dessa pauta e a discutem historicamente de maneira muito aguerrida, e isso acaba invadindo a casa das pessoas, né? É nesse contexto em que a grande mídia passa a trazer esses tensionamentos através das novelas, através dos filmes, do jornal, né, as redes sociais, as tecnologias de informação e comunicação passam a trazer outras dimensões da realidade para além daquela narrativa oficial, né? Então, eu acho que isso vai acabar impactando também.
a família, né. Então, evidentemente que na nossa família, enquanto uma família interracial, nós tivemos que, incorporar essas reflexões. Isso foi muito interessante, porque também significou mexer com algumas feridas, algumas rupturas evidentemente foram necessárias, mas um processo doloroso, porém necessário de cura, né. Então a cura ela nunca vai ser uma cura individual, ela pressupõe um entendimento coletivo de quais são os desdobramentos dessa história inacabada de violência, que não se resume aos livros de história. Ela está presente nas microrrelações, no cotidiano, na maneira como nós lemos o mundo, a realidade, como nós enquadramos os sujeitos, como a gente categoriza as pessoas em caixas. Então, todo esse processo ele também vai interferir no âmbito intrafamiliar, e eu acredito que não seja só comigo, né, eu acredito que toda a sociedade brasileira, ela vem passando por esse processo de tensionamento das narrativas, e é justamente por isso que em determinados momentos nós vamos encontrar uma reação também muito forte, um movimento de contra-resistência à resistência, né, em que as pessoas elas vão começar, a rever os seus próprios privilégios, ou então a negar os seus próprios privilégios, a não reconhecer essa dimensão importante da construção e preconizar apenas, pela identidade individual do sujeito, desse sujeito liberal que no fim das contas os próprios dados estatísticos eles não solidificam essa realidade, né. A gente vive num país, de dimensões continentais, né, como a gente estava comentando antes da entrevista, com paisagens completamente diferentes, com contextos extremamente complexos, e esses contextos impactam na construção da subjetividade do sujeito. E então eu utilizo dessa literatura como sendo um espaço de provocação, dessa dimensão da subjetividade, que é paulatinamente negligenciada. É importante nós falarmos das nossas ausências materiais, do quanto que nós precisamos acessar direitos, o quanto que nós devemos, garantir que todas as pessoas, de fato, tenham acesso pleno, a que está previsto no nosso ordenamento jurídico, eh, mas é importante também que a gente aprenda a se olhar enquanto povo, né, para além da narrativa social, é preciso, eh, ouvir as vozes que foram esquecidas nesse tempo, né. Então, eu de forma alguma poderia dizer que a minha escrita ela se propõe a ser essa síntese de vozes, mas ela é a síntese das vozes das mulheres da minha família, que sequer seriam ouvidas se não fosse dessa forma. Assim como muitas mulheres de outras famílias, muitas pessoas pretas, pardas, indígenas, LGBTQIAPN+, que não conseguem acessar plenamente o direito de serem ouvidos na sua integralidade. Então acho que a literatura ela também tem esse importante papel político de comunicar a nossa diversidade, porque é na diversidade que a gente denuncia as desigualdades e garante a valorização da diferença. Você está vendo aí que é uma aula, né? A gente está tendo uma aula aqui com a professora Ah, só um dever, Luciana só um dever. Brauna. E você já viu que ela é uma mulher forte, mas a gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai continuar falando sobre partos pandêmicos. Esse livro aqui, ela já deu spoiler do que vai vir também. É lógico que a gente vai tirar um pouquinho dela e nós vamos falar sobre esse livro daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. Bom, Cultura e Saber está de volta. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Nós estamos aqui em São José dos Campos. Quero mandar um abraço muito especial, Dudas Livraria e Livrices. Isso mesmo, mandar um abraço para elas, as Dudas, né, que receberam aqui a nossa equipe para que essa gravação fosse possível. Nós estamos batendo um papo com Luciana Brauna, Partos Pandêmicos, ela que já deu uma aula para gente de sociologia, falou de população, né? Isso é muito importante, acho que levar
esse conhecimento, além de levar esse conhecimento, eu acho que é muito legal dividir essa experiência, você que tem essa experiência de vida, né? E acho que tudo isso se resume nessa obra e nas futuras obras que vão vir. Agora, como é que é a mamãe em casa, né? Como é que as filhas reconhecem, as filhas reconhecem a mamãe como escritora? Como que é essa relação? Ah, é uma relação assim, que vem sendo construída, né? A minha primeira gestação, como eu falei, foi aos 16 anos de idade, então eu tenho uma filha hoje com 20 anos, né? 20 anos de idade. Isabela, ela é uma menina no espectro autista, né? Nível 1 de suporte. Então, a nossa relação, ela sempre foi atravessada de muitas ausências também e também muita conexão. Eu tive uma referência de maternidade muito densa, que foi a Regina, minha mãe, e minha mãe, ela nunca negou a humanidade enquanto uma identidade possível da maternidade, né? Porque o nosso referencial ocidental da mãe é aquele sujeito quase que sacro, né? Ele é carregado de uma misticidade, um ser imaculado. E a maternidade que eu conheci dentro de casa foi a maternidade da mulher real, né? Uma mulher de pele parda que acessou determinados espaços que historicamente nos foram negados, que enfrentou o estigma de ser uma mulher que se dizia na época, né, a mãe solteira, né, uma alcunha carregada Foi um peso para você? foi foi um peso sim. Então essa dimensão, né, da relação, ausente com o âmbito paterno é algo que me atravessa e atravessa sem dúvida nenhuma a minha escrita. Mas o referencial de maternidade que eu tive é de uma maternidade humana. É a maternidade que erra, é a maternidade que tem limite, é a maternidade que entende, como um papel construído pela sociedade e que, portanto, ele vai ser carregado de pressões e estigmas que, inclusive, precisam ser combatidos no âmbito da reflexão do que é ser mãe hoje para nós, né? Então, isso esbarra na construção do patriarcado, do machismo e da maneira como a gente entende o que o que é o próprio gênero e os papéis atribuídos aos distintos gêneros. Há uma relação binária com o gênero que nos limita enquanto sociedade. E aí, quando eu penso no Partos Pandêmicos, ele é um processo de escrita associado ao contexto da minha segunda gestação, numa relação heteroafetiva, com o meu atual companheiro, né? E foi no contexto da pandemia de coronavírus, em 2021, que eu descubro, né, essa gestação de Helenita, que hoje vai fazer 4 anos de idade. E durante esse livro, eu vou, mais uma vez, garantindo os meus transbordamentos de um lockdown, né? Eu tive o privilégio, enquanto professora da rede pública no momento, cumprir o isolamento social durante a pandemia, de resguardar a mim e a minha família, um direito que não foi previsto a todos, evidentemente, um direito que não foi exercido plenamente em determinados territórios. Então, foi um contexto em que mortes aconteceram pelo contágio da doença, mas por inúmeras questões associadas a fome, a violência urbana, e tudo isso era bombardeado nas redes sociais, na televisão, o tempo todo, insuflando também essa dimensão do medo. Né? Então, o medo, ele vai atravessar essa gestação. E medo não é um sentimento muito associado à gestação, a não ser o medo, as inseguranças associadas à prática da maternidade. Mas você gestar uma vida num contexto de morte, num contexto onde se morria, em média, 2.000 pessoas por dia, num contexto em que o nosso país perdeu uma São José dos Campos inteira, em termos habitacionais. Isso é muito denso, isso atravessa a nossa história. Eu acho que isso vai deixar um legado.
que os historiadores vão precisar trabalhar muito para a gente conseguir evidenciar todas as dimensões sociais, políticas, econômicas e psicossociais do que foi a pandemia. Só não percebe quem quer. Exatamente. Ah, ficou lá atrás. Não, não ficou, Ficou, está a gente está aqui. vivendo. Nós vamos viver as consequências desse período pandêmico por muitos anos. Isso vai marcar uma geração. Da mesma maneira que a geração pós-guerra ela ficou Acho marcada, que não né? só a história, né? Não, acho que não só a história, eu Não. acho que como ser humano a gente vai levar isso até o fim da vida. E Exato. aqui no livro, na página 140, para quem vai ler o livro, tem uma frase que é isso que você está falando, né? Aqui nasceu uma nova mulher na pandemia, uma mãe pandêmica de um bebê pandêmico. Exato. E hoje sofrendo tudo isso que a gente está Exato. falando, né? Trazendo essas consequências do que foi essa Com pandemia. certeza. A gestação da Helenita, ela já vem num contexto em que eu estou socialmente e emocionalmente mais bem preparada para o exercício da maternidade, ao contrário do que foi essa gestação Porém, vivendo uma aos maternidade 16 anos, real, vivendo essa maternidade real novamente, sendo honesta sobre os meus alcances e limites no exercício dessa maternagem, tendo um companheiro nessa segunda gestação que é o meu parceiro e que não apenas ajuda, mas que exerce a sua coparentalidade, que eu acho que é uma provocação, é um estímulo que a gente deve fazer, e, ao mesmo tempo isso traz uma série de dificuldades. Eu tenho as minhas inseguranças em relação a todos os contágios, né? A gente acaba tendo um cuidado, um zelo muito grande. Eu passei a me tornar uma pessoa preocupada com essa questão da higiene, né? Com a saúde. Eu mudei o meu estilo de vida, passei a fazer exercícios físicos com regularidade. de lava a mão, o Exatamente. alquinho. Se eu fico doente, eu uso a máscara. Eu acho que assim é importante trazer essas reflexões, né? Mas acima de tudo, o Partos Pandêmicos ele é um livro que fala sobre vida e morte, como dimensões antagônicas, porém complementares e intrínsecas à própria vida. Então, ele não fala apenas sobre a experiência de estar grávida durante a pandemia. É um livro que traz sobre a importância da gente refletir a dimensão da vida e quais são as vidas que valem, quais são as vidas que não valem. Nesse contexto, muitas mães perderam seus filhos. Então, qual é a importância de se pensar a vida, o valor da vida, né? Então, eh, será que nós temos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vez que nem todas as vidas valem a mesma coisa? Então, são provocações que eu trago no livro. Ele é um livro de poesias e tem algumas crônicas também, assim como Cidade Incolor, né? Então, acho que deu para ver que a minha escrita ela vai sempre fazendo essa articulação entre aquilo que é individual, aquilo que é pessoal e aquilo que é coletivo, porque eu acredito que não há individualidade possível se não nos entendermos enquanto um sujeito sedimentados no território e das identidades que a gente carrega. Luciana, claro que eu não ia deixar de aproveitar, né, toda a sua inteligência, Obrigada. né, para a gente tocar num assunto, e eu sempre toco esse assunto quando a gente está conversando com os autores, com os escritores, justamente para trazer essa fala ali, e cada um com a sua, né, opinião. Como é que você lida hoje com a tecnologia sendo escritora, né? Como é que você vê tudo isso? A chegada cada vez mais, por exemplo, do telefone na palma da mão. É, toda a realidade ela traz um peso de contradições, né? Então, assim, as tecnologias de informação e comunicação, elas garantiram, por um lado, acessibilidade, por um outro, aprisionamento. Aprisionamento dos sujeitos a partir de um sistema de bits, eh, de algoritmos que acabam criando ilhas de percepção da realidade. Então, é possível você viver submerso num espectro de realidade que vai ser construída nesse cyberespaço, e isso limita a possibilidade do sujeito de acessar aquilo que está além do seu próprio espectro. É possível você acreditar, sim,
em algumas questões, inclusive superadas pela ciência, né? Uma vez que você só acessa esse tipo de conteúdo. Então, a literatura ela vai ser atravessada, né, por esse fenômeno que é a tecnologia da informação, à medida em que eh, quando se pensa no ineditismo, no protagonismo, na construção das narrativas, tudo isso vai se perdendo, porque é uma mídia que ela requer, produções miojo, algo muito rápido, muito instantâneo, que dure pouco e que se esqueça pouco tempo depois, para vir um outro viral, né. E aí você ser escritor, traz uma demanda de você entender qual é o seu lugar nesse caos, né. Então, nós temos hoje alguns escritores que vão adotar a estratégia de utilizar as tecnologias de informação, para se fazerem vistos, notados, viralizados, e aí muitas vezes, cedendo às pressões do próprio algoritmo por determinados temas, perdendo essa dimensão da produção autoral. Isso é uma provocação que eu faço, inclusive, aos colegas, né. Por um outro lado, eu entendo essa necessidade, porque, no fim das contas, é um espaço onde o mercado se condensa, se cristaliza, se sedimenta através de uma hipercompetitividade. Então, o mercado editorial, ele não vai passar, incólume a essa produção, demanda por hiperprodutividade das redes sociais. Eh, por um outro lado, isso também gera proximidade, conexão. É possível você encontrar autenticidade, de você, acessar pessoas que estão, escrevendo, sobre questões que você também escreve, sobre ausências, transbordamentos e transcender a distância física, né. Foi nas redes sociais que eu acessei, a Conceição Evaristo pela primeira vez, foi através das redes sociais que eu acessei, Carmen Faustino, Dandara Suburbana, Riane Leão e tantos outros nomes que talvez, se a gente estivesse na emergência do mercado clássico editorial, a gente não veria. E é graças também a esse espaço de hiperfervescência dos virais que a gente consegue, pressionar determinadas realidades para que a gente se veja nela, como, por exemplo, nós termos Conceição Evaristo, como numa cadeira, né, de brasileira de letras. Então, é é é graças a esse movimento que as redes sociais, que as mídias sociais oferecem, garantindo o protagonismo direto dos sujeitos, que a gente tem condições de também de tensionar as narrativas hegemônicas. Como que você quer se ver daqui a 5 anos? Olha, Tô sendo otimista. Poderia falar 10, mas vamos 5. então, eu no momento eu estou fazendo doutorado em planejamento urbano e regional, então tudo está muito orientado para essa dimensão desse trabalho intelectual Pesquisadora tá on. realizado. A pesquisadora está on, exatamente. Faz 2 anos, eu finalizei o mestrado agora no final do ano, já ingressei no doutorado e assim permanecerei nos próximos 4 anos. Então daqui a 5 anos, eu pretendo estar no processo de colheita do que vem sido esse processo de pesquisa que é muito associado àquilo que escrevo, nada está desconectado. Tem a ver com uma trajetória associada à dimensão da luta contra o racismo, ao trabalho educativo. Eu desenvolvo projetos na área da educação também, associados à construção, da identidade positivada, né, das identidades plurais do nosso país. Hoje eu estudo território, né, no planejamento urbano eu estou estudando territorialidades negras, movimentos negros, coletivos negros, grupos de culturas negros daqui do Vale do Paraíba e região, e litoral norte. Então, assim, a nossa região ela precisa ser refundada também. Então, daqui a 5 anos, eu pretendo ter contribuído ali com um grãozinho de areia em tudo naquilo que faço, em termos de projeto, produções literárias e também na produção acadêmica, para que a gente consiga se reconhecer nas narrativas do Vale do Paraíba. Eu tenho certeza que você já impacta, né, a vida de centenas de pessoas, pode ter certeza disso.
E quero te desejar muito sucesso. Sei que tem lançamento aí no final do ano, Tem né? A gente já falou lançamento. aqui nos bastidores. Queria que você reforçasse esse lançamento para todo mundo te acompanhar. Se tiver alguma arroba, fica à vontade para divulgar. Ah, sem dúvida. Em novembro deste ano a gente vai lançar o meu próximo livro. É um livro que se chama Cidade Incolor. É um livro de poesias, né? Eu gosto muito de misturar gêneros literários, então tem poesias, tem crônicas e tem contos também, algo que estou me aventurando também na escrita de contos. Ele é um livro escrevivente também, ele não é autobiográfico, mas ele é não ficcional, de narrativas pessoais e de outras pessoas sobre a experiência, de viver em São José dos Campos. É a partir dessa categoria que eu busco trazer nas reflexões sobre o nosso território, que é a dimensão de uma cidade incolor, né? São José dos Campos é uma cidade que tem um papel antagonista durante o contexto colonial, ela não foi um locus de plantation de café como as nossas vizinhas, é uma cidade que vai se construir a partir da narrativa da modernização, do avião, do desenvolvimento, escondendo algumas relações anteriores, como seu contexto sanatorial, muito associada à ideia de higiene, de limpeza, de planejamento. Então, quando a gente pensa em São José dos Campos, a gente pensa numa cidade inteligente, desenvolvida, e ela é tudo isso, evidentemente, mas tem essa questão de desconsiderar as identidades, e as vivências dos sujeitos racializados no seu interior. Então, é uma cidade que se pretende incolor, que não fala sobre esse assunto, mas as relações cotidianas elas estão atravessadas dessas interseccionalidades, que constroem, né, e que hierarquiza o sujeito no espaço. Então, a gente tem uma cidade que tem uma linha de cor que a gente não vê. Quem são os sujeitos que acessam o centro? Quem são os sujeitos que têm acesso ao teatro, a um parque? Então, tudo isso está territorializado. E Cidade Incolor é sobre isso, é sobre tensionar o território, é sobre olhar, e reconhecer as múltiplas cores da cidade. E esse livro ele vai ser publicado pela editora, que nós estamos construindo, né, que é a Ibiraúna Cultural, que é um hub de cultura. Então, se puderem, sigam nas redes sociais o @Ibiraúna Cultural, com Y. Podem me seguir também, @luciana.brauna, conhecer um pouco mais do meu trabalho, do trabalho da equipe que a gente vem construindo, mobilizando, não dando voz a ninguém, porque voz cada um tem a sua, mas potencializando as vozes que, via de regra, acabam sendo silenciadas pela história. E aguardem, em novembro a gente tem lançamento de Cidade Incolor. Então sigam a gente nas redes sociais para saber mais sobre esse lançamento. Adorei o nosso bate-papo. Eu também. Obrigado, muito sucesso para você. Espero te ver em breve para a gente falar do próximo livro. Sem dúvida nenhuma, foi um prazer. Agradeço a equipe, o pessoal aqui da livraria, um espaço incrível, e agradeço a todo mundo que estiver assistindo. Isso mesmo, a gente quer agradecer a você que ficou com a gente até agora aqui no Cultura e Saber. É só ficar com a gente na programação da Rede Alesp. Até o próximo. Tchau, tchau.